Boa noite a todos, uma alegria estarmos mais uma segunda-feira à noite juntos. Obrigada pela audiência que temos tido, né, a frequência. Sempre estamos aqui lembrando que o objetivo destes encontros é a nossa conexão com o momento a qual nós estamos acostumados lá na associação, as palestras, o momento do passe, a nossa conexão com a espiritualidade amiga. Então, tenhamos todos sempre a certeza que isso está acontecendo. Lembrando mais uma vez que é um grande momento de um grande ensinamento que Jesus já tinha nos dito, que os espíritos superiores nos falam que o verdadeiro templo é dentro dos nossos corações. O templo material é um auxílio para nós. Seria aquele oásis no meio do deserto, quando a gente está sedento, cansado, parar e se alimentar no dia a dia. Mas agora nós temos que descobrir que este oásis, essa alimentação, a gente pode descobrir dentro de nós mesmos, dentro da nossa casa e dessa maneira que nós estamos fazendo agora. Utilizando as ferramentas da internet, da tecnologia para a causa do bem. Nossa, da nossa família e para toda a comunidade. Porque isso que nós estamos fazendo aqui repercute além das paredes da nossa casa, auxiliando toda a vizinhança, a cidade a qual nós estamos inseridos. Não tenhamos dúvida disso. O bem, ele se expande para todos os lugares, para todos os corações, encarnados e desencarnados, e nós estamos fazendo parte dessa corrente. Bem, nós separamos para a leitura inicial uma poesia de Cassimiro Cunha, que está na obra Parnaso Além Túmulo, a primeira obra psicografada por Chico Xavier, se eu não me engano foi em 1918, 17, várias poesias, e nós vamos ler intitulada Medos. Não há razão para o medo. Se as coisas andam mal, lembra sempre que há Jesus e rosas no roseiral. Não há razão para o medo, nem motivos de azedume. Lembra sempre que há Jesus e flores com seus perfumes. Não há razão para o medo, nem motivos para a tristeza. Lembra sempre que há Jesus como pão em tua mesa. Se há tristeza, há alegria. Se há chuva, vem o sol. Se por certo há noite escura, há por certo o arrebol. Vençamos a insegurança, que é própria da imperfeição, lembrando que há Jesus sem medo no coração. Então, com Jesus em nosso coração neste instante, que toda tristeza, medo, revolta, desânimo se dissipem, que possamos entregar este nosso coração cansado, adoecido, para o nosso querido amigo e Mestre Jesus. E tenhamos a certeza que o Mestre amado irá renovar as nossas disposições íntimas para o bom ânimo, para a coragem, para a resignação e, sobretudo, para aquele amor que está disposto a caminhar os 2000 passos, aquele amor disposto a entregar a túnica e a capa aos corações amados. Agradecemos os benfeitores espirituais que estão sempre conosco, nos incentivando a caminhar para frente e para o alto. Assim seja. Bem, meus amigos, mês passado, quando nós nos encontramos, nós falamos um pouco sobre a lei de destruição do Livro dos Espíritos e resolvemos continuar o estudo dessa mesma lei. Então, a obra é o Livro dos Espíritos, né? E o estudo está na terceira parte dessa obra, Flagelos da Humanidade. E também uma outra obra que nós pegamos, um pequeno trecho, mas para quem gosta, de Joana de Ângeles, o livro Plenitude. O tema da palestra é o que a pandemia nos oferece de aprendizado. Né? Pois se Deus é bom e justo, Criador do céu e da terra, com todas as leis da natureza perfeita, então as leis que regem o espírito também são perfeitas.
Ele sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então essa pandemia, ela é algo que vem trazer algo de bom para nós. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Você já se perguntou isso? O que a pandemia está oferecendo de bom para mim, para a sociedade? Ou ainda estamos procurando culpados, elaborando teorias de conspiração? Ainda estamos elaborando teorias de como, quando tudo isso vai, quando começou, quando vai acabar, o que nós estamos fazendo? Ou nós, como espiritualistas, nós, como espíritas, já fizemos essa pergunta. O que eu tenho que aprender? O que a vida está me trazendo de ensinamento com essa situação atual? Porém, sejamos francos, a maioria de nós, se não o tempo todo, mas temos altos e baixos, encalhamos na revolta. Lembrando sempre que a revolta, às vezes ela se manifesta pela tristeza, pelo desânimo, pelo abandono das situações, o abandono de si mesmo, o abandono de horas e dias melhores. Essa tristeza, essa revolta impede então que a gente faça esse questionamento, que a gente busque o que há de bom dentro de nós. Por que isso acontece? Porque nós não gostamos de sofrer. No nosso estudo online de terça-feira à tarde, do Evangelho segundo o Espiritismo, foi colocado, né? Nós não gostamos de sofrer, nós não aceitamos o sofrimento. Aí entra toda a orientação que a doutrina espírita nos passa, o porquê do sofrimento. Aliás, Jesus já no Sermão da Montanha, com as suas bem-aventuranças, vem nos explicar o real sofrimento, a real utilidade desse sofrimento e como nós podemos crescer com isso. No livro Plenitude de Joana de Ângeles, eu gostaria de ler esse pedacinho para vocês. A Joana de Ângeles nos coloca que nós estamos equivocados quando nós ficamos perguntando o porquê do sofrimento. O porquê a gente busca através da razão as respostas. E a Joana de Ângeles nos faz um convite em ir em direção para que o sofrimento. Porque aí nós buscamos a finalidade, dando um significado ao sofrimento de plenitude. Um significado que transcende a matéria, que transcende o aqui e agora, a qual nós estamos nos limitando, nos encaixotando, enquanto a doutrina espírita vem nos mostrar quem realmente nós somos. Vocês também já pararam para se perguntar? No dia de hoje mesmo, quem eu sou? Então, o sofrimento real, ele deve ser avaliado na realidade do espírito, na realidade de quem somos, seres imortais. Joana de Ângeles também nos lembra que Jesus já tinha nos dito: meu reino não é deste mundo, então o nosso reino também não é desse mundo. Vivemos aqui, necessitamos das experiências que a carne nos proporciona, a experiência do esquecimento das vidas passadas, mas aqui é transitório. Aí nós vamos começar a observar que este sofrimento também é transitório e ele tem um objetivo maior, um objetivo de nós aportarmos nessa imortalidade que é a vida indestrutível, a vida verdadeira e plena em melhores condições. Joana de Ângeles nos lembra Freud, quando ela nos fala assim, lembrando que Freud já dizia: sofrimento é o resultado da não satisfação dos desejos humanos. Então, por isso que ela nos convida e nos faz a lembrança de Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. Para que nós não fiquemos na satisfação desses nossos desejos. E por isso que nós temos nos sentido com essa revolta, com este desânimo, com essa descrença, porque os nossos desejos daqui da Terra, de repente, foram cerceados. A pandemia está provocando isso. Eu até fiz uma listinha aqui, falta de dinheiro.
Quantos já perderam o emprego? Quantos já tiveram um salário reduzido, a jornada de trabalho reduzido, né? Quanto das nossas relações sociais se modificaram? Até mesmo as nossas relações sociais dentro da casa espírita, é, mudanças em relações afetivas, distanciamentos de pessoas queridas, amadas, que nós não estamos podendo ir visitar, abraçar, nos relacionar como nós nos relacionamos. A pandemia trouxe para muitos a dúvida do futuro, a dúvida do porvir, seja de financeiro, de saúde, das próprias relações, né? O medo de um apocalipse, do fim, ou de não sabe o que vai acontecer. E esse cerceamento, inclusive, da nossa locomoção. A gente não pode ir para qualquer lugar, a qualquer hora, do jeito que a gente estava acostumado a ir. Então, essa pandemia nos cortou, nos cerceou de várias coisas. Não é castigo divino, não é o acaso também. Há um objetivo. Daí, nós temos que superar essa nossa imaturidade de não querer sofrer e compreender que o sofrimento é um instrumento para o amadurecimento espiritual e psicológico de cada um. O sofrimento sempre existiu na história da humanidade e vai existir por um bom tempo, devido ao nosso estágio evolutivo. Vocês conhecem alguém que nunca sofreu na vida? Você que está aí me ouvindo, você nunca sofreu? Sofremos por pequenos, grandes situações, não importa. Mas é o sofrimento que nos faz crescer quando nós soubemos aproveitar. Vamos parar e pensar um pouquinho acontecimentos de 10, 15, 20, 30 anos atrás que nós achávamos que nos provocou muita dor, mas que hoje, superado e passado, nos fez crescer, inclusive financeiramente, na saúde e principalmente nas relações com os outros e principalmente na relação conosco mesmos. Bem, agora nós vamos ao Livro dos Espíritos, até para que todos nós tenhamos sempre a certeza de que a doutrina espírita é o Evangelho redivivo de Jesus. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca: é a ciência nova que vem nos relembrar e ampliar o Evangelho de Jesus, a moral de Jesus. Então, se todos os livros deixassem de existir da doutrina e nós ficássemos só com o Livro dos Espíritos, nós temos todas as respostas aqui. Então, na lei de destruição, Livro dos Espíritos, foi codificado em 1857, Allan Kardec, na Lei de Destruição, colocou flagelos destruidores. Eu até fui procurar no dicionário o que é flagelo. É calamidade, submeter alguém ao castigo físico ou moral, grandes desgraças, individuais ou coletivas. Então ele pergunta, questão 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-lo progredir mais depressa. Então a humanidade sempre teve pandemias, maremotos, terremotos, pequenos ou grandes escalas, né? A gente sabe que a Arca de Noé, o grande dilúvio, aconteceu em alguma região ou várias regiões e ficou no coletivo, né, como um mito, como um símbolo, né, de coisas que às vezes uma comunidade inteira deixou de existir. Até a Atlântida, né, eles buscam a grande possibilidade que ela existiu, e assim outras tantas civilizações ou acontecimentos. Então, os flagelos de várias formas sempre existiram, as pandemias sempre existiram. Para quê? Não é castigo de Deus, mas para fazer o homem progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Aí voltamos àquilo que nós falamos do sofrimento. Existe um autor, ele não é espírita, é um psiquiatra também, chamado James Hollis. Ele coloca assim, ó, sem o sofrimento, que aparece sempre como um dos requisitos centrais de nossa vida, nós não conseguiríamos o amadurecimento espiritual e psicológico. Permaneceríamos inconscientes, infantis e dependentes. Se não houvesse sofrimento na nossa vida, nós não modificaríamos a nossa forma de ser, agir e pensar. Foi o que os espíritos aqui quiseram nos falar, a nossa regeneração
moral. Já pararam para pensar isso? A pandemia está fazendo isso com você? E os espíritos continuam respondendo assim: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Aquilo que nós já falamos também. O sofrimento no aspecto como espírito imortais que somos, e não como Fabiana, João, José, o espírito encarnado no aqui e agora. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Que prejuízo? No aqui e agora, financeiro, afetivo, de restrição de locomoção, né? De às vezes ideias pessoais não estarem sendo aceitas pela maioria, de nós estarmos sendo submetidos a regras governamentais que nós não concordamos. Né? Então, sobre o nosso ponto de vista, daqui agora nós achamos um grande prejuízo. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma ordem melhor de coisas e para que se a realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Gente, olha o período que nós estamos vivendo. Nós estamos participando, porque Deus sempre nos utiliza como co-criadores, para fazer com que nós possamos acelerar o nosso progresso intelectual e moral em anos, o que talvez levássemos séculos para fazer. Vamos começar a ver essa situação que é difícil mesmo, muito difícil, para muitos muito mais difíceis do que para nós, que estamos aqui sentados na frente de um computador, confortáveis e seguros em nossas casas. Mas procurar amadurecer este conhecimento, essa reflexão, que é para um bem maior para todos nós. É um exemplo que a gente costuma dar. A gente não trabalha 35, 40 anos, 8, 12 horas, 14 horas por dia, economiza num monte de coisas para ter uma aposentadoria, uma garantia para a velhice, né, por uma outra etapa, para garantir um futuro para os filhos. Por quê? Nós estamos vendo aqui agora e nos esforçamos e não reclamamos. Então, se nós vermos essa vida futura, essa imortalidade, as dificuldades, os esforços que nós fazemos aqui, eles vão ter a sua real dimensão. Pergunta 738, Kardec pergunta aos espíritos: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Essa pergunta é boa. Pô, será que não tem um outro jeito? A gente precisa passar por esse Covid? Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do mal e do bem. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Sejamos sinceros, nós não nos colocamos nessa resposta? Hoje nós lamentamos porque não podemos estar com os nossos familiares, com os nossos pais, mas quando nós tínhamos tempo, nós ficávamos com eles? Hoje, muitos dos pais estão reclamando porque tem que cuidar dos filhos, ajudar na tarefa e etc. Daqui a pouco, talvez, nós estejamos lamentando porque não aproveitamos esse momento precioso junto às nossas crianças e aos nossos jovens. Então, todos os dias, Deus nos mostra o bem e o mal, o que é certo e errado. A religião tem esse papel em nossas vidas e nós estamos aproveitando? Pois bem, quando nós não fazemos, vêm essas situações para que abata o nosso orgulho e nós possamos ver a nossa fraqueza. Nós nos achamos tão inteligentes como indivíduos e como nações, e esse vírus invisíveis, algo que nós nem vemos, muda tudo em tão pouco tempo. Aqueles que têm o Netflix, o ano passado foi lançado um documentário chamado Pandemia, onde as autoridades da ciência, da saúde, já alertavam que era iminente uma pandemia dessa forma. Muitos governos foram avisados, mas por orgulho das nações, orgulho dos seus administradores, e nós também, porque os nossos governantes são nossos reflexos, reflexos da nossa sociedade, ignoraram esses alertas de vacina, de controle,
de tráfego aéreo, de criarem sistemas, caso acontecesse, já estivesse tudo programado. Hoje nós sofremos consequências. E mesmo quando nós já víamos o que estava acontecendo lá na China, nós continuamos uma vida normal, ignorando. Quantos de nós programamos viagem? Quantos ficaram presos no exterior ou tiveram dificuldades de voltar para os seus países porque achavam que não era nada, que não ia acontecer nada? É o nosso orgulho de achar que nada vai acontecer comigo, nada vai acontecer conosco. E ele ainda conclui que é abater o nosso orgulho e mostrar a nossa fraqueza. Tem outras questões, nós vamos pular agora para a questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Eu vou ler de novo a pergunta, porque às vezes no livro dos Espíritos é assim. Primeiro a gente tem que entender a pergunta, aonde Kardec queria chegar, para depois nós entendermos a própria resposta. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Nós falamos aqui das nossas necessidades materiais, que essa pandemia está nos fazendo passar, mas também das provas morais, de às vezes estarmos convivendo com pessoas que nós temos muitas dificuldades de relacionamento, dentro de casa mesmo, que às vezes as nossas atividades fora serviam como almofadas, como subterfúgios, como alívios, e hoje muitos estão dentro de casa com essas pessoas que nós amamos, mas que não compreendemos atitudes, comportamentos e gostos, né? Provocando aflições morais para todos nós. E os espíritos respondem assim: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Agora a ciência está procurando vacina, nós estamos, como indivíduos e coletividades, né, aprendendo rituais de higiene que sempre foram necessários, mas que nós não dávamos bola. Nós estamos buscando recursos em várias áreas da economia, da medicina e outras tantas áreas para nós voltarmos à normalidade, recuperarmos, né, o controle da situação. Então, essas pandemias também desenvolvem a nossa inteligência. E nós, dentro de casa, também desenvolvendo a nossa inteligência de como passar por essa situação da melhor forma possível. Como superar a crise financeira também. Então a gente vê pessoas que estão botando a mão na massa, pessoas que tinham empresa, pessoas que tinham emprego, estão fazendo salgadinho para vender para casa, não têm orgulho, estão se reinventando. Empresas, restaurantes, N lugares, músicos, desenvolvendo a sua inteligência para sair dessa situação. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Então, essa situação é para exercitar a nossa inteligência, não só a nível material, mas espiritual também, de busca de respostas, de esclarecimento e consolo, e também demonstrar, nós temos que demonstrar paciência, por mais que a gente queira mudar, não está em nossas mãos. Resignação ante a vontade de Deus. Nós temos que aprender, em definitivo, que existe uma vontade acima da nossa. E essa vontade de Deus, não é que nem a nossa, que se manifesta de acordo com a afetividade que nós temos por alguém ou por alguma situação. São as suas leis, que foi aqui didaticamente explicada pelos Espíritos através das leis morais, que nós estamos hoje estudando uma, que é a lei de destruição. Então nós temos que nos resignar e ter paciência. E resignação não é também ficar de braços cruzados, mas é saber que no momento algumas coisas eu não posso fazer, mas estar preparado para quando surge a oportunidade eu possa executar, fazer, seguir adiante. Talvez eu não possa estar saindo, passeando, viajando, fazendo aquele curso presencial, mas eu posso fazer de dentro de casa, eu posso estar fazendo as minhas leituras. Meus filhos não podem ir para a aula, mas eu posso ajudá-lo nas tarefas,
posso desenvolver outras atividades que estimulem muitas coisas em meus filhos nesse momento. Uma forma de resignação, não é ficar parado, mas aceitar que você não pode fazer isso, não pode sair, não pode encontrar com determinadas pessoas, mas que um dia vai reencontrar e buscar outras formas de relacionamento. Então, momento de exercitar a inteligência, demonstrar que existe uma vontade superior à nossa e que ele oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. Eu vou ler de novo. Inteligência, perceber que existe uma vontade acima de nossa e algo muito importante, abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Isso se o egoísmo não nos dominar. E daí? O egoísmo é quando a gente pensa só em nós, em nossas necessidades, em nossos interesses. Temos visto um debate de volta ou não às aulas, por exemplo, né? Então, existem escolas particulares que teriam condições de cumprir com as exigências, né, de segurança, mas as escolas públicas, como que as nossas crianças viriam, né, à exposição, ao ônibus, as salas de aulas que por si só já são lotadas, a carência às vezes de água, de produtos de higiene. Então, nós temos que tomar cuidado quando nos posicionamos em determinado caminho para lá ou para cá, porque nós temos que pensar num todo. Nós temos pessoas que criticam a volta, outros que não querem que volte, mas tem muitas pessoas que precisam trabalhar. Então, nós temos que tomar cuidado nos nossos posicionamentos para que nós não enxerguemos a situação somente da minha necessidade, da minha família, da minha cidade, do meu estado, mas como um todo. Então tenhamos muita cautela, porque é momento de nós desenvolvermos esse desinteresse do quê? Dos nossos interesses pessoais e oferecermos uma ajuda real a todos, porque todos estão no mesmo barco. E só vamos fazer isso se o egoísmo não nos dominar. E segundo os espíritos, o egoísmo é a grande chaga da humanidade, a qual o espiritismo vem combater através dos ensinamentos que eles nos trazem. O tempo já está quase acabando e nós queríamos ler mais uma questão, a 741. Dado é o homem conjurar os flagelos que o afligem? É interessante essa pergunta. Conjurar tem como o homem se desviar, se afastar desses flagelos? Nós temos como nos afastar e sair dessa Covid, dessa pandemia? Em parte, sim. Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Lembra que nós lemos que já está sendo avisado, talvez se as autoridades e nós como comunidade pressionássemos mais o governo, as instituições, nós teríamos evitado, quem sabe, o estrago não teria sido tão grande. Os flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo conjurar, ou seja, evitar, isto é, prevenir, se ele sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência. Vocês lembram do tsunami que teve, eu acho que 2008, 2004, lá na Tailândia, né? Depois disso foram criados sistemas de alarme, acho que no Oceano Pacífico, meio globalizado. Houve 230 mil pessoas morreram, né, ou mais, mas hoje já se está mais preparado. E assim vai acontecer conosco. A partir disso, quando outras pandemias vierem, porque é inevitável, pelo aumento da população, é inevitável isso, sempre aconteceu, né? Em 1918 teve a gripe espanhola, com os nossos mesmos comportamentos iniciais de não aceitação, de negligência, depois muitas mortes, para depois aceitarmos vacina, etc, etc.
Então, nós vamos desenvolvendo, evitando, podemos evitar por experiências passadas. Só que algumas de caráter geral é decreto divino. Para quê? Para o crescimento da humanidade, acelerar este crescimento, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Olha que interessante, né? Todos nós estamos passando pela mesma situação, mas uns em situação muito pior do que outros, tanto materialmente falando, quanto da forma também moral, emocional. A esses nada pode o homem opor a não ser sua submissão à vontade de Deus. Estes mesmos males, entretanto, ele muitas vezes o agrava pela sua negligência. Então, vamos tomar cuidado para não ser egoístas e nem negligentes com as informações que está sendo dada. Vamos ter cautela, previdência, refletir acerca das informações, peneirar as informações que vêm de todos os lados e muitas vezes contraditórias. E daí Allan Kardec faz o seguinte comentário: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra, ou seja, às vezes seca, né, falta de comida. Na África, o ano passado eles tiveram seca, depois inundação, e esse ano passado, numa região lá, praga de gafanhotos, né? Então são as intempéries da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meio de impedir, ou quanto menos de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outroras assoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas dela hoje? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência, e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Novamente, nós não podemos cuidar somente da minha segurança, da minha família, é de todos. Somos todos irmãos, vivemos em lei de sociedade, um auxiliando o outro. E algo que ficou, confesso para vocês, me incomodando muito desde que eu vi, que eu tenho visto, né, nas redes sociais, a tal da máscara. Parece um pouco de exagero, mas hoje a gente já tem máscara de grife, máscara colorida, máscaras caras. Nós temos máscaras, inclusive, enfeitadas com cristal Swarovski. Tá bonito, né? Combinando com roupa. Mas eu vendo a reportagem, lockdown no Maranhão, as comunidades carentes de lá, muito mais carentes do que aqui, nós conhecemos a região, e foram fazer entrevista de famílias que elas não podem ser de dentro de casa, que perderam seus empregos, que nem era emprego, né? Era pedreiro, diarista, e que não estão recebendo, não conseguiram receber os auxílios emergenciais, ficam dependendo de alguma filantropia de levar a comida básica. E me chamou a atenção, além de tudo isso, né? Esse contragolpe para eles é muito maior do que para nós, sejamos sinceros, né? As máscaras feitas de forma bem artesanal, não é as nossas de paninho bonitinha aqui não, que a gente doa bonitinha, passadinha com prega, com elástico, feita de TNT, de malha, tudo torta, grande, e eu fiquei, gente, eles lá padecendo disso e a gente aqui esnobando com máscaras, né, de cristal, brilhando, para combinar com roupa, tal roupa, e daí eu fiquei fazendo essa pergunta para mim: o que que a gente está fazendo com este momento dessa pandemia? Será que o objetivo superior da pandemia nós estamos percebendo? Nós estamos fazendo essa avaliação? Eu sempre gosto de usar a palavra upgrade, né? Estou dando um passo à frente. Ou será que fomos privados de nossa liberdade, da nossa rotina cotidiana e só estamos esperando acabar para voltar a ser exatamente como nós éramos? Aí o que vai acontecer? Outras tantas coisas terão que acontecer para que a gente realmente efetue o
o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, que nós teremos certeza que estamos despertando quando conseguirmos olhar para o nosso próximo da mesma maneira que nós gostaríamos que o próximo nos olhasse. Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou de forma incondicional. Deu exemplo de toda a conduta que nós teríamos que ter. Culminou na conduta do Gólgota, da subida lá para o madeiro, ele fez sozinho. Sofreu, mas mostrou que há necessidade de um sacrifício individual, de renúncia, para que todos possam ser beneficiados. Vamos lembrar, meus irmãos, vivemos em sociedade, somos todos filhos do mesmo Pai, somos espíritos eternos, temos que buscar o que seja real, nobre e verdadeiro, como dizia o apóstolo Paulo. Que a paz de Jesus fique em seus corações. Um abraço grande para cada um de nós e vamos viver com bom ânimo, alegria, porque nós já conhecemos Jesus. Temos condições de passar por tudo isso com galhardia, ou seja, tendo êxito, sucesso espiritual nessa empreitada. Nós vamos encerrar agora com uma prece de gratidão a Deus, nosso Pai, por estarmos passando por este momento tão crítico, à luz da doutrina espírita, vendo, conhecendo Jesus, ao sol da imortalidade, da reencarnação, da lei de ação e encarnação, de que somos muito mais do que a matéria. Obrigado, Jesus. Que as nossas vibrações de amorosidade possam ser direcionadas ao todo o planeta Terra, aos seus governantes, para que eles não esqueçam também de que tudo é transitório e que são servos de Deus que estão aqui para auxiliar os seus irmãos. Possamos sempre emitir paz, comiseração e compaixão por todos esses governantes. Assim seja.